Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, Expressando Palavras Honestas, dia 8 de maio de 2022. A lição está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Jesus, nesta parte do Sermão da Montanha, ele aborda sobre a palavra do cristão, o compromisso que o cristão deve ter com a sua palavra. As palavras possuem uma importância tão grande que entre os povos antigos, especialmente entre os gregos, eles consideravam as palavras como objetos literalmente sólidos. Eles entendiam que as palavras, sendo objetos sólidos, elas poderiam, quando eram pronunciadas, capazes de atingir uma pessoa. Entre os gregos, então, eles costumavam confirmar as suas palavras através de juramento, por esta visão que eles tinham de vê-las como elementos ou como objetos sólidos. Os judeus também tinham o hábito de fazer juramento, e sempre que os judeus faziam juramentos, eles utilizavam a terceira pessoa, juravam pelo céu, juravam pela terra. Os juramentos, então, naquela época, era visto como uma forma de penhor, né? Para determinados compromissos que a pessoa assumia. Jesus deixou claro, nós vamos ver nesse texto, que as nossas palavras precisam ser firmes e nós não precisamos então fazer juramento para que a nossa palavra seja verdadeira. A palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Então, nesse texto, Jesus condena taxativamente a vulgarização dos juramentos. No texto de Mateus 5, 33 a 37, Jesus disse: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Bem, na aula anterior, que nós já estudamos, nós observamos Jesus falar sobre a sexualidade. Jesus trouxe ensinamentos, né, acerca do casamento, da sexualidade. E agora, nesta lição, Jesus fala sobre uma área vital da vida humana, que é a questão relacionada ao compromisso que o cristão deve ter com a sua palavra empenhada. A palavra ela exerce uma função muito grande dentro do contexto humano, especialmente o contexto de relacionamentos. É a palavra que é utilizada, por exemplo, no mundo dos negócios. Através da palavra se constrói amizades. A palavra pode aproximar as nações, os povos, dependendo da forma que a palavra é empregada. Então, a importância da palavra. Você pode aqui, caro professor, inicialmente comentar sobre isso, a importância da palavra dentro do contexto humano, dentro do contexto da comunicação, o comércio, a amizade, a aproximação, enfim, a compreensão, o entendimento, como que a palavra desenvolve uma importância significativa dentro do contexto humano. Bem, Jesus nesse texto então reafirma, ou relembra o que foi dito aos antigos, aos antepassados, no caso então o Antigo Testamento e a forma como os fariseus então a interpretavam. É interessante nós observarmos que no Antigo Testamento, nos textos do Antigo Testamento, não diz especificamente não perjurarás. O texto de Êxodo 20, de Levítico 19, Números 30, Deuteronômio 5, não aparece dessa forma que Jesus disse. Era uma interpretação, então, dos fariseus. Então, quando Jesus disse, não vistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, ele está se referindo mais basicamente a uma interpretação que os fariseus davam em relação à lei. Era, portanto, uma interpretação farisaica. Jesus, então, não está colocando em dúvida a questão de manter o compromisso com a palavra empenhada. Jesus também não está admitindo perjúrio. O que Jesus está fazendo nesse texto é condenar
a vulgarização do juramento, que tinha alcançado uma proporção muito grande naquele tempo, naquele contexto. Os judeus juravam pelo altar, pela oferta, pelo templo, pelo ouro do templo, e juravam também por Jerusalém, a cidade do grande rei. Quanto mais importante era o objeto do juramento, maior significado tinha então o compromisso. Às vezes, então, eles invocavam o céu como testemunha, né? Mas como pôr o trono do Altíssimo como avalista das nossas palavras, se apenas Deus tem o controle de fato sobre todas as coisas, né? Devemos atentar para isso. Bem, devemos atentar também que nesse texto Jesus disse que não deveria jurar, no versículo 36, porque nós não podemos tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, as circunstâncias elas são relativas. Nós não temos as condições de determinar o efeito das circunstâncias sobre o tempo, sobre o nosso organismo, e como então firmar nossas palavras com base em uma coisa que nós não temos controle. Então, por isso que Jesus disse que não deveria se fazer juramento, porque nós não temos condições de tornar um cabelo da nossa cabeça branco ou preto. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Então, as pessoas estavam, naquele tempo de Jesus, utilizando o juramento de forma indiscriminada, e de forma que esses juramentos passaram a ficar sem credibilidade. As pessoas não estavam acreditando mais naqueles juramentos, os juramentos então tinham perdido o seu sentido. Bem, o que nós aprendemos então aqui com Jesus? Nós aprendemos então com Jesus que a nossa palavra, nós devemos ter um compromisso com a nossa palavra. Não era necessário fazer juramento, mas devemos ter um compromisso com a nossa palavra. É bom lembrar aqui que quando Jesus disse não fazer juramento, nós não estamos querendo dizer, ou não se está querendo dizer, por exemplo, nós contextualizando, que não se deve, por exemplo, fazer um juramento de formatura, um juramento profissional, ou coisas assim. Não é isso que Jesus está condenando. Isso não deve ser tomado como uma condenação universal dos juramentos em todas as circunstâncias, porque nós vemos na Bíblia que o próprio Deus confirmou uma promessa com juramento. Isso está em Hebreus 6, 13 a 18 e Atos 2, versículo 30. Jesus falou sobre juramento também em Mateus 26, 63 e 64. A lei prescrevia juramentos em determinadas circunstâncias. Basta você ler Números 5, 19, 21 e Números 30, versículo 2 e 3. Então, o que Jesus está condenando aqui nesse texto? É o uso leviano, é o uso profano, é o uso despreocupado de juramento no linguajar diário. As pessoas no tempo de Jesus, no seu dia a dia, no linguajar diário, elas estavam utilizando o juramento de forma leviana, em qualquer momento, em qualquer circunstância, sem reflexão, as pessoas faziam juramento por coisas sagradas. Era isso que Jesus então estava condenando. Nessa cultura, tais juramentos eram frequentemente utilizados então com propósitos enganosos, para fazer com que a vítima acreditasse que estava dizendo a verdade. Os judeus juravam por coisas, por exemplo, como o céu, a terra, Jerusalém ou pela própria cabeça, não por Deus, na esperança de evitar o castigo divino, pelo fato de uma mentira. Mas tudo fazia parte da criação de Deus, de modo que ele estava envolvido. E isso então produzia culpa diante do Senhor, exatamente como se o juramento tivesse sido feito no nome de Deus. Então os judeus evitavam utilizar o nome de Deus, mas juravam pelo céu, pela terra, pelas ofertas do templo e por Jerusalém, e isso estava de uma certa forma ligado a Deus, Então Jesus condena essa prática. Então você deve atentar aqui que não está em foco os juramentos entre todas as circunstâncias. Era o juramento leviano.
Então, não é aplicável esse termo, alguns alunos podem achar que está relacionado a ser aplicado, por exemplo, às questões, então, as questões relacionadas ao juramento, por exemplo, relacionado à profissão, à universidade, enfim, não é isso que está em foco. Então, mediante isso, nós precisamos ter um domínio pessoal sobre a nossa palavra. Esse ensino de Jesus nos leva, então, a alguma reflexão. Primeiramente, a prudência que nós devemos ter, né? A prudência, então, da reflexão. O cristão ele deve ter um domínio sobre o que ele fala e ele deve refletir também sobre o que ele fala, o compromisso que ele assume com a sua palavra. Aqui entra, por exemplo, ele refletir sobre o conteúdo da fala, as circunstâncias, enfim, que estão envolvidas. Se ele então vai dizer algo, vai assumir um compromisso, ele deve refletir com aquilo. Ele deve estar pronto para ouvir, ele deve estar pronto para avaliar a situação, ele deve entender que ele não tem controle sobre determinadas coisas. Existem coisas que poderão afetar as circunstâncias, que pode então levar a uma condição do não cumprimento daquilo que ele está falando. Portanto, o cristão deve refletir para ele não fazer afirmações precipitadas ou mesmo fraudulentas. Ele deve atentar para isso. Ele deve também fazer um autoexame. Antes de pronunciar, antes de dizer, ele deve esquadrinhar o seu coração. Isso porque a palavra traz à tona, às vezes, aquilo que foi previamente articulado lá no pensamento. Então, antes de dizer alguma coisa, ele deve pensar, deve ser prudente, porque as nossas palavras são produto daquilo que está em nosso coração. Para ele avaliar, por exemplo, se não é produto de hipocrisia, né? Então, prudência no autoexame. Ele deve ter também prudência no domínio. Aqui entra a necessidade dele ter a capacidade de dominar a língua. O apóstolo Tiago, em Tiago 3, 1 a 12, ele fala sobre isso, a necessidade que o cristão deve ter de dominar a sua língua, ou seja, ter domínio verbal. Ter domínio verbal não significa tornar-se uma pessoa alienada, não significa a pessoa deixar-se de posicionar em determinadas circunstâncias que assim o exigem. Significa estar consciente de que tem tempo para todas as coisas, falar na hora certa, falar quando necessário, falar apenas o indispensável, falar com sinceridade, falar para construir e medir as consequências daquilo que se fala. Então, a prudência do domínio verbal. Bem, a palavra do cristão. O cristão deve atentar também, neste ensino de Jesus, conforme nós dissemos, que Jesus está ensinando sobre o compromisso que o cristão tem com a sua palavra. Aqui então está implícito a ideia de que deve haver firmeza em nossa comunicação, de forma que a palavra do cristão, sim ou não, deve ser suficiente para que seja acreditada. Os nossos compromissos precisam ser firmados com base nisto. Se disser sim, é sim. Se disser não, é não. Então deve haver um compromisso do cristão com a sua palavra. Logicamente, em alguns momentos, quando nós vemos que determinadas condições poderão afetar as circunstâncias, então nós devemos reconhecer a soberania de Deus e dizer, se o Senhor quiser, isso que está em Tiago 4, 13 a 15. Nós então sabemos o momento de dizer sim, sabemos o momento de dizer não e sabemos também que algumas coisas fogem ao nosso controle. Logicamente, então está em foco aí a soberania de Deus. Não devemos esquecer de ponderar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e que Ele tem o domínio sobre todas as circunstâncias, sobre as quais nós não temos. Então, quando dizer sim? Também devemos saber quando dizer não. Há momentos que nós vamos dizer não, é indispensável dizer não.
Nós temos na Bíblia pessoas que não diziam não, como o sacerdote Eli. Ele não dizia não para os seus filhos e isso o prejudicou enormemente. Há pais que não sabem dizer não para os filhos. Então, o cristão, ele deve então saber o momento de dizer não e dizer não quando necessário. E Jesus ensinou aqui nesse texto que a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Jesus disse que o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, a duplicidade, dizer sim e dizer não ao mesmo tempo, isso procede do diabo. É isso que Jesus então ensinou. Então, a de procedência maligna, né? Ou a posição também de neutralidade. A pessoa, então, nem ficar contra, nem ficar a favor, revela muitas vezes ausência de caráter, falta de compromisso e também oportunismo. Pessoas oportunistas, elas ficam, então, em cima do muro, para pender para aquilo que for mais vantajoso quando a questão se tornar mais clara. Então, Jesus está ensinando aqui o compromisso que o cristão deve ter com a sua palavra. Então, esta é a nossa lição de hoje, a lição de número 6, expressando palavras honestas. Portanto, caro professor de escola dominical, o cristão deve ser honesto às suas palavras. Uma questão que se pode discutir na classe, que é trazida à tona pelo comentarista da lição: é possível ser honesto com as nossas palavras neste mundo? Nós estamos vivendo um mundo de mentiras, de fake news. Nós estamos vivendo em um mundo de desconstrução da verdade. É possível o cristão então ser verdadeiro neste mundo? Nós vamos observar que sim. O cristão deve dar o seu testemunho, e o seu testemunho cristão, ele envolve o compromisso que o cristão deve ter com a sua palavra. A palavra do cristão, o compromisso que o cristão tem com a sua palavra, é uma forma dele manter o testemunho cristão. Você é considerado uma pessoa de palavra? Como é que as pessoas nos veem? Como é que as pessoas avaliam você? Quando fazem referência a você, as pessoas dizem: fulano é de palavra. Fulano, quando fala algo, ele cumpre o que ele disse. Você é conhecido dessa forma? Então, nós devemos refletir e trazer essas reflexões, então, para a nossa sala de aula. O compromisso do cristão com a sua palavra. Assim, nós viveremos, então, neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo, eles têm compromisso com a sua palavra, com aquilo que eles dizem. Expressando palavras honestas é a nossa lição de número 6. Portanto, caro professor, caro aluno, que Deus o abençoe e que a palavra de Deus ocupe o lugar devido em nossos corações. Não perca essa oportunidade tão singular de você trazer este ensino tão precioso para a sua sala. Destaque os pontos principais do texto, destaque as verdades principais do texto para a sua classe e abra o texto bíblico, leia o texto bíblico. Muitas pessoas poderão não estar afeitas a esta questão e deixe bem claro essa questão. Você pode ter ali novos convertidos ou às vezes até irmãos antigos na fé que poderão interpretar que o cristão não deve fazer juramento nenhum e assim partir para um elemento mais radical, então, desse texto. E não é esse o sentido que Jesus disse. Portanto, esclareça que não há nenhum problema um cristão fazer um juramento no dia da sua formatura, um juramento profissional. Enfim, o que Jesus estava condenando era exatamente a prática descompromissada e abusiva que as pessoas estavam utilizando o juramento no dia a dia. Se inscreva aqui neste canal, deixe aí o seu comentário, compartilhe com os grupos na igreja. Me parece que nós tivemos aí um probleminha durante a gravação, porque faltou energia aqui. Se você ver aí algum probleminha durante a gravação, foi exatamente pela queda de energia que aconteceu no momento em que estávamos gravando. Mas que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.